esse vídeo aqui eu tô fazendo especialmente para dar a minha opinião particular sobre o delegado da Cunha, cara. Polícia! Vai! Polícia! Essa é a honra, né, pro pessoal trabalho policial aqui, virando a lixeira do prédio do avesso para tentar achar a carga de droga. Tem uma visão distorcida daquilo que é crime organizado. Quero falar algumas verdades aqui nesse vídeo, talvez ele seja polêmico ou não, mas é o fato que eu preciso dizer para vocês o que eu acho dele, e eu posso dizer que eu tive também a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Antes da gente começar o vídeo, deixa eu já pedir para que você já deixe o seu like aqui para mim, deixa o seu like aí e inscreva-se no canal, porque tem muita gente que tá assistindo os nossos vídeos, mas não tá se inscrevendo no canal, cara. Vocês sabem, né? Eu sou policial, além de professor para concurso há muitos anos, sou policial civil também, indo pro 4º ano na polícia. Quando você passa em todas as fases do concurso, você vai para academia de polícia. E eu já devo ter falado isso em outros vídeos. Eu fui para academia de polícia, todo mundo vai lá para São Paulo, para o Butantã. E aí de lá, se formar as turmas, cada um vai para a sua unidade no interior. Que cada interior, já fiz vídeo sobre isso também, cada interior tem a sua UEP, a sua unidade de ensino policial. É como se fosse uma mini... Passou um caminhão aqui agora. É como se fosse a mini Acadepol nos interiores. E, pô, todos os concursos que tiveram antes do meu, a galera fazia aqui em São José dos Campos, por exemplo. Tem uma UEP aqui em São José dos Campos, de Interum. Então eu tava convicto que eu indo pra lá, eu ia fazer academia de polícia aqui em São José dos Campos. Tava tranquilo quanto a isso. E aí eu fui para primeiro dia lá no Butantã, a gente toma posse no outro dia a gente se apresenta lá. E aí eles passam uma lista para você colocar uma primeira opção, segunda opção, terceira opção. Eu coloquei primeira opção São José dos Campos, segunda opção Butantã, que eu conheço o pessoal em São Paulo. Falei, meu, esse pessoal mora aqui. Só que eu tava convicto que teria São José dos Campos. E não teve São José dos Campos, cara. Só tinha outros lugares, ou o Butantã, que sempre tem. Eu fiquei meio pé da vida, porque eu falei, pô, cara, tô com criança pequena, tava me mudando. Então, pra mim, era importante estar perto de casa. E eu tava terminando a faculdade de Direito, tava terminando o ano de Direito que eu tava cursando. E assim, então assim, você imagina, cara. E comecei a tentar ir e voltar todo dia. Obviamente que eu não consegui fazer isso. É desumano, cara. Aquele trânsito Tietê lá, 1 hora pra ir. Só no Tietê ali, 1 hora. Fato é que aí eu fui morar em São Paulo, aluguei um kitnetzinho pra mim e fui morar lá. O engraçado, eu acho que não sei você que tá estudando para concurso público, a gente, antes de entrar, a gente admira vários policiais, a gente admira uma galera. E uma coisa que logo no começo eu percebi de estar morando lá, foi o primeiro impacto que eu tive. Primeira coisa, cara, coisas ruins, às vezes tornam-se coisas boas, né, modo de dizer. Então, eu tava fazendo a Acadepol lá, eu comecei a ter aula com vários professores que eu via nas redes sociais, que eu via em matérias, via em reportagens, ou seja, vários professores que eu admirava. Ou seja, eu falei, pô, beleza, menos mal, né? Não tô no interior, mas tô tendo aula com uma galera que eu admiro. E dentre esses professores aí que foram me ministrando aulas, todos excelentes, cada um na sua maneira, tá? Só tive professor top lá, foi quando eu tive aula com o Dr. da Cunha. Só que o engraçado é que na época ele não era tão conhecido. Mas aí que entra uma coisa, cara. Aí que eu falo pra vocês. Que a gente, uma coisa é na frente das câmeras, outra coisa geralmente costuma ser fora das câmeras. E quando o Dr. da Cunha adentrou a sala como professor ali, cara, o engraçado é que hoje, eu vendo ele nas câmeras, cara, esse cara é desse mesmo jeito numa sala de aula, ele é desse mesmo jeito num corredor, ele é desse mesmo jeito ali tomando um café com a galera. Então, eu brinco, né? O pessoal fala, porque tem muita gente que fala assim, pô, o cara na frente das câmeras deve ser desse jeito, aí mas fora das câmeras, muito pelo contrário. Naquele dia, cara, ele chamou muita atenção de todos os alunos que estavam ali e ensinou lições ali que a gente carregou pra vida policial. E isso porque ele não era conhecido, mas o fato do cara ter sido super solícito, super gentil, chamar a atenção de ver que ele gostava muito do que ele fazia. Era notório que o cara gostava, era contagiante, você vê o cara e fala, meu, tô no lugar certo. E uma das coisas, algumas lições que eu carreguei daquele dia em diante, tá? E depois quando eu vi ele na mídia, eu falei, cara, foi meu professor. Uma coisa que ele falou lá, eu não sei nem se ele lembra disso, cara, não importa de onde você vem, o que importa é pra onde você vai. E quando ele contou isso, ele contou a história dele. Ele contou a história dele, que ele falou que o pai dele era eletricista e a mãe dele era dona de casa. E eles não eram alfabetizados. Só que eram pais ali que entendiam que tudo bem que eles não fossem alfabetizados, não tivessem ali muita oportunidade de ensino, mas os filhos teriam. E ele falou que eles moravam num kitnet, ou seja, deviam ser bem simples, bem pobre.
você percebe que os pais dele deram uma oportunidade para ele. Assim como talvez os seus pais estejam dando uma oportunidade para você, o seu cônjuge esteja dando uma oportunidade para você, a vida esteja dando uma oportunidade para você, e se ninguém der, se dê uma oportunidade. Isso é uma coisa. A segunda coisa, que não é o segundo ponto, não, mas o que eu tô querendo dizer, é seguindo na sequência, é o quanto você vai abraçar essa oportunidade. Porque quando lhe é dada uma oportunidade, nem sempre essa oportunidade vem com cara de oportunidade. Às vezes vem com cara de desafio. E quando vem com cara de desafio, você tem duas opções. Ou você aceita o desafio e cresce, e abraça aquilo ali, e segue em frente até se conquistar, ou você percebe que aquilo vai ser dolorido, percebe que aquilo não vai ser tão simples, e você acaba desistindo, e também não faz nada para sair dali. Então, a lição que eu aprendi foi ali, eu falei, cara, ou seja, o cara veio do nada, mas ele teve uma oportunidade. E o que ele fez? Ele abraçou a oportunidade. Então eu penso, hoje, se você tá vivo, tá com saúde, essa é uma oportunidade. E a pergunta que eu faço para você é, você tá abraçando essa oportunidade? Ou, né, porque eu falo, a vida vai doer mesmo, a vida vai bater mesmo, as situações serão difíceis mesmo, você terá pressão mesmo, mas o fato é que o quanto você vai abraçar essa oportunidade e crescer, ou você vai voltar para a vala comum. A gente fala, né, a pessoa é medíocre. Quando a gente fala que é medíocre, eu não tô falando que a pessoa é medíocre no sentido pejorativo, mas é mediano, é morno. E não adianta você ser morno e querer estar junto com quem tá quente. Não dá. Então foi a primeira lição que eu tive com ele lá. A segunda lição que eu tive bacana com ele, pra você ver como a gente guarda as coisas ali, foi o fato de que na época ele disse pra gente que ele tinha sido campeão de judô, que ele começou a praticar judô. E eu falo porque eu fiz jiu-jitsu durante muitos anos. Então a importância de uma atividade na vida de uma pessoa. E aí entra o segundo ponto. Cuidar da saúde. Um corpo são significa uma mente sã. Então, quando ele falou que ele tinha... O judô trouxe muitos para ele, eu lembrei que eu fiz jiu-jitsu muitos anos. Inclusive, que o meu professor de jiu-jitsu tinha o pai dele, que era professor de judô, que era o sensei. Então, e eu falo o quanto importante uma arte marcial, um esporte é. Primeiro, para te trazer saúde, para te trazer bem-estar. Nosso corpo é feito para estar em movimento. E fora isso, eu falo, né? Eu sou uma pessoa também que vim muito lá de baixo, não tive meu pai, era eu e minha mãe contra o mundo ali. Então o esporte me trouxe regras, o esporte me trouxe disciplina. Eu que no começo era brigão, era arruaceiro pra caramba. Então o esporte me trouxe disciplina, me trouxe dedicação, comprometimento, respeito, cara. O esporte me ensinou muito a respeitar os adversários. Eu competi durante muitos anos também. Então o segundo ponto eu falei, cara, que bacana. Então eu falava, pô, meu, quanto mais ele falava, mais eu curti aquilo ali. Falei, cara, eu tô no lugar certo. Quando eu falo tá no lugar certo, às vezes o lugar, ainda que não seja o lugar que você deseja, mas se você é quem você deseja ser a partir daquele momento, a tendência é que você vai caminhando até para que você se torne quem você quer ser. Então a segunda coisa era isso. Falou sobre valorizar a saúde, valorizar a mente, o corpo. Então, muito importante. O terceiro ponto que eu aprendi com ele lá também, cara, é o seguinte, eu percebi que ele era bastante competitivo. Então o terceiro ponto é lute para ser o melhor. Mas quando eu vi ele ser competitivo, né, que depois ele falou que ele brigou para ser o primeiro lugar em notas lá no curso de formação de oficiais do Exército, e inclusive ele contou uma lição que ele falou lá. Ele falou assim, que ele aprendeu com o superior lá, que era o seguinte, não é a força que faz você crescer, você precisa crescer no intelecto, na sua mente. E por que essa lição marcou para mim e marca, acho que para qualquer pessoa? Porque é o seguinte, quando a gente fala lute para ser o melhor, não é que você tem que lutar para ser o melhor que alguém. Não é que você tem que lutar para ser melhor que o vizinho, que alguém que você tá... Não, você tem que lutar para ser o melhor que você mesmo. Que seja 10% ao ano, em 10 anos você é 100% melhor. Mas para isso você tem que entender que você tem que fazer ser o melhor, significa, eu vou fazer esse pequeno trabalho, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer excelência, é uma característica e não um resultado, você começa a agir diferente. E quando você começa a agir diferente, as oportunidades que vão ser dadas para você também serão totalmente diferentes, tá? Então esse foi o terceiro ponto. Lute para ser o melhor, mas não o melhor que as outras pessoas, mas o melhor que você mesmo, o melhor que você era ontem. E o quarto ponto também que eu aprendi é coisas ruins se tornam coisas boas lá na frente. O delegado da Cunha comentou na época que ele queria ser atleta de judô, né? Ele queria era mesmo ser atleta. Mas parece que um vizinho dele comentou com ele, conversou com ele lá sobre o fato de... Falou, pô, por que você não vai ser delegado, ser policial, uma coisa assim? Eu acho que o vizinho dele era escrivão, inclusive. Escrivão, carreira boa, hein? Eu sou escrivão de polícia. É mentira! E você percebe
que o fato da pessoa querer ser um atleta, ele percebe que às vezes ele vai ter que fazer outras coisas ao redor para que ele consiga se manter fazendo aquilo que ele gosta. Então nem sempre você vai só fazer o que você gosta. Quando eu falo que coisas ruins se tornam coisas boas lá na frente, é o quarto ponto, coisas ruins se tornam coisas boas, quer dizer que, pô, para eu fazer isso eu vou ter que fazer isso, sim, vai. Às vezes você precisa se esforçar em outras áreas da vida para que você consiga ter aquela área ali, ser mais prazerosa, ou poder fazer aquele algo que te dá mais prazer. Mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que buscar melhorar, você vai ter que buscar oportunidades, você vai ter que entender como é que funcionam as regras do jogo. E ó, pra você ver, hoje, você vê, pô, o cara tá conhecido no Brasil inteiro, eu digo até mais, tá conhecido fora do Brasil. Mas você entende, quando o cara entendeu que se ele tivesse um padrão de excelência, ele lutasse para ser melhor do que ele era e usasse todas as coisas difíceis que ele teve na vida dele como motivação para ele se dedicar sempre ao extremo, aí eu posso dizer, automaticamente ele começou a colher outros resultados e colhe hoje. Ninguém, não dá para ter a relevância que ele tem hoje ou que ninguém tem se você não estiver plantando aquilo há muito tempo, porque senão a história não se mantém, a história não se sustenta. Você não tem alicerce para casa, o primeiro vento que bater a casa derruba. E alicerces são construídos furando a terra, pressionando às vezes para baixo, sabe? Então, em tese, você constrói para baixo, né? Um lugar onde ninguém tá vendo, um lugar onde às vezes é áspero, é duro, e para depois você começar a construir algo que as pessoas possam ver. Então, eu falo, uma construção de um grande prédio começa nos alicerces. Porque se não tiver um bom alicerce, ainda que você faça alguém crescer, ou dele quer crescer, leva tempo. E eu não posso eu não posso falar aqui pra vocês o que é ensinado pra gente dentro da academia, o que é passado pra gente, mas olhando pra vida dele, você percebe que o cara, ele foi plantando, ele foi lutando, ele foi melhorando. Então hoje, todo mundo, pô, olha o cara é isso, o cara é aquilo. Foram anos de dedicação, anos de paciência, anos às vezes levando butinada, anos às vezes tendo dor de cabeça, anos às vezes sendo desacreditado. Então se você quiser um dia ser alguém de fato, você precisa entender que você nunca vai acordar sendo essa pessoa. Você vai construir ela ao longo dos anos. E para isso você vai precisar de paciência, determinação, obstinação, comprometimento e abdicação, cara. Ou seja, você vai ter que muitas vezes deixar de fazer coisas que você gosta para se tornar uma pessoa que você quer no futuro. Eu sempre brinco, eu uso uma frase de impacto, eu digo assim, ou você ajuda a construir, ou você constrói a sua própria história, ou você está ajudando a construir a história de outras pessoas. E não tem problema usar a história juntos, crescer juntos, mas você tem que entender que a sua história precisa ser levada à frente e precisa ser lutada e batalhada para que ela ali na frente faça com que você torne-se quem você deseja há muitos anos. E eu acredito que você não vai querer morrer pensando em quem que você queria ser. Então foram 5 pontos que sem dúvida nenhuma eu aprendi com ele, e mais do que isso, eu aprendi com a vida dele, tá? Não importa de onde você vem, e sim para onde você vai. Cuide da sua saúde, cara. Corpo são, mente sã. 3º, lute para ser o melhor, mas o melhor que você mesmo. 4º, coisas ruins se tornam coisas boas lá na frente. Às vezes o que te aconteceu de trauma vai ser a sua maior motivação ali no futuro. E o 5º tempo, crescer leva tempo. Ninguém cresce da noite pro dia, isso é impossível, isso é balela, tá bom? Então foram essas 5 lições que eu aprendi com ele. Se por acaso ele assistiu esse vídeo, um grande abraço aí, é um excelente professor, delegado, inspiração, não só para quem tá fora, quanto para quem tá dentro da polícia também, cara. E eu espero honestamente que você aqui agora, em vez de ficar pensando assim, ai, como é que eu faço para trabalhar na equipe dele, etc e tal, eu espero que você esteja pensando assim, eu quero passar no concurso e entrar na polícia. Lá dentro eu vou descobrir o para você trabalhar na equipe dele. Aí é muito diferente do que como é que eu faço para trabalhar na equipe dele, como é que eu faço para receber um convite. Você vai ter que se tornar um cara de muita excelência lá dentro, e aí esse trabalho é todo seu, meu filho e minha filha, beleza? Espero que você tenha gostado, não esqueça do like, do comentário, força e honra, e de alguma dúvida que você tenha também, beleza? Tamo junto, um abraço, valeu!